Então, continuando, vamos fazer a avaliação da força cortante nas barras inclinadas. Nesse caso do hiperestático, né, x1 igual a 1, a mesma coisa vai valer para os outros dois hiperestáticos, quando a gente fizer o x2 igual a 1, o x3 igual a 1 também. O que acontece é que não tem nenhuma taxa de carregamento aplicada na estrutura. Então, isso vai implicar que em todas as barras da estrutura, eu vou ter uma função cortante constante. Ou seja, quando eu estou trabalhando com essas barras inclinadas, da mesma forma que eu fiz, né, na solicitação externa, eu vou calcular aqui o cortante em B para a barra BC. Só que esse valor ele vai valer para a barra toda. E a mesma coisa na barra CD. Eu vou calcular o valor da força cortante em D e esse valor de força cortante vai valer para a barra toda. Então, eu vou precisar calcular só um valor da força cortante nas barras inclinadas, né? Então, eu vou fazer exatamente da mesma forma que eu fiz lá na solicitação externa. Vou marcar aqui, né? Direção horizontal e vertical. Vou colocar a inclinação da barra aqui. E marcar a direção transversal da barra. O ângulo θ está aqui. Essa é a seção B. O ângulo θ está aqui. Então, θ, 90 menos θ. θ, 90 menos θ. θ, 90 menos θ e θ. Como eu estou entrando pela esquerda, a contribuição positiva da força cortante está ascendente, assim. E aí eu vou colocar as forças que eu tenho. Então, eu entrando por A, como eu estou falando só de força, não estou falando nada de momento, eu estou entrando por A, então, o que vai, as forças que vão aparecer, né, em B, na hora que eu for percorrendo aqui até chegar em B, são as reações de apoio VA e HA. Então, eu vou colocar essas duas reações de apoio aqui. Então, o VA é 1 sobre 16, então eu vou colocar 1 sobre 16 aqui. 1 sobre 16. E HA é 1/6, então vou colocar aqui o HA. 1 sobre 6. E aí vou fazer a projeção dessas duas forças na direção transversal da barra para computar qual o valor do cortante nessa barra. Então, o cortante na barra BC vai ser igual. Essa carga VA, né? Se eu projetar na direção transversal, eu vou ter uma contribuição positiva. Então, 1 sobre 16. Quando eu faço essa projeção, eu vejo que o ângulo θ está entre a força e a direção que eu estou projetando essa força. Então, é um ângulo adjacente, eu vou multiplicar pelo cosseno. Agora, eu vou avaliar essa força de 1/6. Essa força está assim, na hora que eu projeto na direção transversal, ela fica dessa forma. Então, está com uma contribuição contrária ao positivo, né, para o cortante. Então, menos 1 sobre 6. Na hora que eu faço essa projeção, eu vejo aqui que entre a força e a direção que eu estou projetando, eu não tenho um ângulo. Então, ele seria um ângulo oposto. Eu multiplico pelo seno. Quando eu faço essa conta, eu percebo que o resultado dessa conta é 0, tá? Então, aqui, o valor do cortante nessa barra vai ser 0. Agora, eu vou fazer a outra barra, a mesma coisa, né? Vou colocar
aqui, marcar a direção horizontal, direção vertical. Vou botar aqui a direção da barra. Aqui eu tô no nó D, eu vou entrar pela direita dessa vez. Aqui tá o ângulo θ. Esse é o nó D. Θ 90 menos θ. Θ 90 menos θ. Θ 90 menos θ e θ. Então, como eu tô entrando pela direita, né? O cortante positivo tá descendente. E aí, eu vejo que quando eu vou entrando aí pela direita, eu tenho as reações de apoio como forças, né, para eu transferir aí para D, para fazer essa projeção, entraria as reações em F, VF e HF, e as reações em E, VE e HE. Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho que VF é igual a 0, HE é igual a 0, mas eu tenho um HF igual a menos 1 sobre 6, então tá assim, né? Vou botar aqui um sexto no sentido oposto que eu arbitrei ali, porque eu achei um valor negativo. Então, aqui um sexto. E a reação VE, ela também é negativa, então ela tá de cima para baixo. Sobre 16. E aí, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. A força cortante também é constante, né? Então, Q na barra CD vai ser igual. Agora, eu vou fazer a avaliação das contribuições. Essa carga vertical aqui, essa força vertical, na hora que eu projetar, vai dar uma contribuição positiva, né? Que vai dar no sentido positivo da contribuição. Então, 1 sobre 16. Quando eu faço essa projeção, eu percebo que entre a força e a direção que eu estou projetando, tem esse ângulo θ. Então, é um ângulo adjacente, eu vou multiplicar pelo cosseno. Agora, eu vou para a carga horizontal, que na hora que eu projetar, eu percebo que essa é uma contribuição positiva também. Então, mais 1 sobre 6. E na hora que eu faço a projeção, eu vejo que entre a força e a direção que eu estou projetando, não tem um ângulo. Então, é um ângulo oposto, eu vou multiplicar pelo seno. Eu fazendo essas contas, eu encontro para esse cortante o valor de 1 sobre raiz de 73, que vai ser, né, 0,117 quilonewtons. Tá? Então, eu já determinei o valor do cortante aí nas barras inclinadas, agora eu vou fazer o diagrama da força cortante. Então, nas barras inclinadas eu já sei os valores, vou observar aqui o que vai acontecer nas barras verticais e na barra horizontal. Então, começando aqui com a barra B, vou colocar aqui a barra na horizontal, vou entrar pela esquerda, lembrando que, como eu já disse, o valor da força cortante é constante porque a taxa de carregamento é nula. Então, eu entro por aqui, quando chegar logo depois da seção, o valor da força cortante vai ser menos HA, né? Porque eu estou entrando pela esquerda e está de cima para baixo esse HA. E vai ser esse mesmo valor ao longo de toda a barra. Então, eu vou marcar aqui. Esse valor de menos H vai ser, então, menos 1 sobre 6.
Então, aqui, menos 1 sobre 6. É constante, ficou meio torto, né? Ficou parecendo um trapézio ao invés de um retângulo, isso aqui, mas enfim. É constante. Aí, vou olhar para outra barra vertical, né? Inclinada eu já fiz. Nessa outra barra vertical aqui, eu vou deitar o papel também, vou botar o tracejado para baixo e vou entrar aqui, agora eu vou entrar pela direita. Então, eu entrando pela direita, eu vejo que o valor da força cortante, né, como eu estou entrando agora pela direita, vai ser menos HE. E aí eu vejo que o HE, ele é 0. Então, aqui, a força cortante é igual a 0. Aqui na barra horizontal, ela já está no horizontal aqui, né? Eu entrando pela direita, o cortante seria menos VF na barra toda. E o VF é igual a 0 também, então o cortante aqui, ele é nulo também. E aí, agora eu vou só marcar o quanto vale aqui o cortante que eu encontrei nas barras inclinadas. Então, aqui na barra BC, ele é 0. E na barra CD vale 0,117, ou 1 sobre raiz de 73. Então, vou marcar aqui. Então, esse é o valor, esse é o diagrama da força cortante. Eu vou colocar aqui essas duas áreas, vou chamar de A1 e de A2. Da mesma forma, eu não estou seguindo uma numeração muito consecutiva, né? Porque a área lá do cortante na solicitação externa está bem afastado dessa parte aqui do problema, então não dá para vocês confundirem, né? Aqui eu vou sempre começar a numeração das áreas como A1, A2 de novo. Eu acredito que não vai dar confusão aí nesse sentido. Então, aqui eu vou calcular essas áreas. São áreas de retângulo, são bem fáceis de calcular. Essa primeira área 1, ela vai ser menos 1 sobre 6, vezes 6, que é essa altura aqui, que vai dar menos 1 kNm. E a área 2 vai ser igual a 1 sobre raiz de 73, vezes raiz de 73, que é o comprimento da barra, que vai dar 1 kNm. Então, se eu fizer, né, A1 mais A2, eu vou obter 0, que é exatamente o momento concentrado total aplicado, né? Porque eu tenho 1 no sentido horário e 1 no sentido anti-horário. Então, somando os dois, dá 0, tá? Sempre que eu tenho mais de um momento concentrado aplicado na barra, eu tenho que fazer essa soma, né? Computando, inclusive, levando em conta o sentido. Então, esse aí é o diagrama da força cortante. Agora, vamos avaliar o diagrama do momento fletor, tomando por base o diagrama da força cortante. Lembrando que o que eu estou usando aqui? Eu calculo essas áreas da força cortante exatamente porque eu sei que a área no diagrama da força cortante representa exatamente a variação do momento de um ponto a outro, né? Então, eu vou marcar primeiramente pontos onde primeira coisa que eu faço, eu marco o valor do momento em pontos onde eu conheço esse momento. Então, eu vou marcar aqui, aqui e aqui, nos apoios do segundo gênero, né? Então, o momento sai de 0, com o crescimento de x aqui, que pela
pelo tracejado que eu fiz, tá de baixo para cima. O momento ele vai decrescendo. Como a força cortante é constante, a função momento vai ser uma função linear, ela vai decrescer. Quando chegar aqui, ela vai valer zero, que é quanto vale aqui, mais essa área 1. Então, vai valer 0 menos 1. Vai valer menos 1, então. Então, eu vou marcar aqui um momento negativo de 1. Então, aqui, menos 1. É linear. Chegou aqui, nessa rótula, eu vou fazer o equilíbrio. Eu vou fazer o equilíbrio dessa rótula. Vocês vão ver que eu, inclusive, vou colocar aqui os momentos concentrados aplicados, tá? A gente vai ver que eles não vão perturbar o equilíbrio em nada. Continua sendo exatamente a mesma coisa, eu vou fazer exatamente da mesma forma. Então, aqui eu tenho um momento de 1 kNm imediatamente antes da rótula e também 1 kNm imediatamente depois da rótula. E calculei por aqui que eu tenho um momento de menos 1. Então, esse momento ele está assim, está tracionando as fibras externas, com valor de 1 também. Então, se eu for fazer o equilíbrio aqui, eu vejo que eu tenho, no sentido anti-horário, eu tenho esse 1, mais esse outro 1. Então, eu tenho 2 kNm no sentido anti-horário. No sentido horário, eu tenho esse 1 aqui. Então, para equilibrar, eu preciso de outro momento no sentido horário, valendo 1 também, para eu poder somar 2 no sentido horário. Então, fica esse momento aqui no sentido horário, e como vocês veem no sentido horário, deixa eu até colocar o tracejado aqui. No sentido horário, ele está tracejando as fibras superiores dessa seção. Então, eu sei que o momento aqui vai ser 1 também. Logo, imediatamente após a rótula, né? Eu tenho um momento aí de 1, momento fletor 1. E observando o diagrama da força cortante, eu tenho a informação também que esse momento ele é constante ao longo dessa barra. Então, ele vale 1 aqui nessa seção, vai valer 1 em toda a barra. Eu vou marcar aqui. Ele valendo 1 em toda essa barra. Vai ser, então, um diagrama retangular aqui, menos 1. Aí, se eu olhar aquele nó ali em cima, eu vou fazer a mesma coisa, né? Sempre que eu vou equilibrar um nó, eu faço o quê? Eu coloco a seção e o que eu tô fazendo, na verdade, é eu tô entrando pelos dois lados até chegar a C. Então, eu vou botar essa seção aqui e essa seção aqui. Representa o momento que eu conheço. Então, eu conheço esse momento aqui na barra BC. Ele vai estar assim, tracionando as fibras superiores. O tracejado está aqui, né? E ele vale 1 kNm. Esse momento aí é um momento que está no sentido anti-horário. Para que essa seção esteja equilibrada em relação aos momentos, eu preciso de um momento de 1 também no sentido horário. Então, eu vou colocar ele aqui no sentido horário. 1 kNm. Aí, eu percebo que esse momento aqui de 1 kNm está tracionando as fibras externas, as fibras superiores. Então, eu vou marcar aqui esse momento unitário. Tracionando as fibras superiores. Aí, o que vai acontecer no sentido de crescimento de X, que é esse aqui pelo tracejado que eu fiz, né? O momento fletor, ele vai aumentando, e quando chegar aqui em D, ele vai valer menos 1, que é o que ele vale aqui em C, mais essa área aqui, A2, que é a área do cortante de C até D. Então, ele vai valer menos 1 mais 1. Ou seja, vai valer 0. E como o cortante é constante, essa variação é uma variação linear.
Agora falta só, né, essas duas barras. Percebam que nessas duas barras, o cortante é uma função nula, né, é zero. Então, com isso, o momento é constante nessas duas barras. Como ele é constante nessa barra e aqui no apoio ele vale zero na barra toda. Aqui é a mesma coisa, como ele é constante nessa barra e aqui nesse apoio em F ele vale zero na barra toda. Então, eu tenho aí o diagrama de momento fletor para o x1 é igual a 1. Né? Eu vou percorrendo, então, vocês estão percebendo já que eu estou já utilizando aquela sistemática do método, né? Ou seja, eu vou passando de solicitação para solicitação, calculando em cada uma das solicitações as reações de apoio no sistema principal e os diagramas de esforço que eu vou necessitar no sistema principal. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai passar para o x2 é igual a 1. Tá?